A graça e a paz, amados irmãos, mais uma vez reunidos para a nossa prosa sobre a pregação do último domingo. Lembrando que o último domingo foi Dia das Mães. Quem trouxe a palavra neste domingo foi o pastor Eber, que está aqui ao meu lado. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O texto escolhido para a pregação foi 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 28. Você encontra na descrição do vídeo. Pode pausar e fazer a leitura, assim você vai compreender melhor a nossa conversa. O tema que o pastor escolheu foi uma mãe aprovada. A pergunta pula na mente, pastor. Existem mães reprovadas, pastor? Somos seres humanos, né? E todo ser humano tem ali os seus defeitos, né? E com certeza, não só mães aprovadas, mas muitas e muitos outros tipos de pessoas, né? Com suas categorias ali, trabalhos e missões reprovados. Não é todo mundo que é aprovado, não. Principalmente se a gente for colocar essa aprovação dentro daquilo que é o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, infelizmente, existem mães reprovadas. Ainda na introdução da pregação do senhor, pastor, me chamou muito a atenção um perigo que ronda tanto pai quanto mãe, mas por ser Dia das Mães, ficou centrado em relação à mãe, que é a gente desejar que os nossos filhos completem os sonhos que nós não conseguimos alcançar. Sim. Como que isso pode prejudicar os nossos filhos, que na verdade não são nossos, os filhos são do Senhor, a gente apenas cuida para Ele. Sim. Como que a gente pode cuidar para que isso não aconteça, pastor? Que conselho o senhor daria para alguém que está agora, de repente, está grávida, vai nascer a criança e ela, de repente, tinha o sonho de ser modelo ou alguma coisa e ela quer projetar em cima da criança aquilo tudo. Que conselho o senhor daria para essa mãe? Eu acho que a gente esquece muito, né, que a vida quem nos dá é Deus. Né? É Ele quem nos dá a oportunidade e somos todos deles. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos compreender é isso. Né? Nós somos apenas instrumentos de Deus para que aqueles que lhe pertencem possam vir, né? Aquele que Ele cria possa vir ao mundo. E é claro que Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, cada um precisa viver a sua vida. Nem sempre nós vivemos a nossa vida, né? Porque nós somos ensinados ou somos direcionados dentro daquilo que é um sonho, é um desejo, é uma visão de uma outra pessoa. Mas cada um precisa descobrir, né, qual que é a sua vida, o que precisa desenvolver, qual que é a sua missão. E é claro que os pais têm que ter muita sabedoria ao dirigir os seus filhos, porque tem que investir sim, tem que oferecer para ele, tem que conversar com eles e mostrar, né, os vários tipos, né, de profissões ou de caminhos que eles podem ter. E é claro que se nós ensinarmos, se nós conseguirmos, né, desenvolver isso no temor do Senhor, um bom argumento, ele vai seguir. Mas esse argumento não pode ser unicamente o nosso desejo, aquilo que é o nosso sonho. O nosso sonho, nós temos que viver os nossos sonhos. Os nossos filhos têm que viver os sonhos deles. Então, nós precisamos buscar essa sabedoria. Na primeira divisão da pregação do senhor, pastor, o senhor falou sobre a mulher submissa. Falando sobre a submissão dela primeiramente a Deus. Sim. E depois ao esposo, no caso de Ana. Algo que me chama muito a atenção é que a conduta dela e o clamor dela a Deus constantemente fez com que Deus tivesse misericórdia dela e atendesse seu pedido. Sim. E o que é interessante é que não foi apenas um filho, né, pastor? Sim. Quantos filhos teve Ana? Então ela teve a graça ali, né, de receber um grande presente. Ela pediu um, Deus deu 5 para ela, né? Então essa é uma grande bênção ali. Então olha a importância de nós vermos ali na vida de Ana alguns princípios, alguns parâmetros, algumas atitudes que nós devemos ter para sermos aprovados. Ana, como uma mãe aprovada, ela primeiramente desenvolveu a questão da submissão. E essa submissão realmente é se colocar, né, debaixo da expectativa daquele que é o cabeça. E Deus era o cabeça da vida dela. E ela buscava sempre a Deus, e primeiramente a Deus. E é claro que depois ela seguia o marido. Claro, o marido também, né, era alguém que a amava. Por isso, né, pôde dar condições para que ela pudesse se sentir segura e se colocar, né, dentro dessa submissão. Assim como ela percebia que Deus a amava também, ela se submetia a Deus, e isso fez com que ela realmente recebesse um grande presente, né, algo maravilhoso, algo que ela sempre sonhava para a vida dela. E isso é importante. Então, Júlio, a questão da submissão, né, como você mesmo colocou,
Era Dia das Mães, direcionado alguma coisa às mães, mas é a nós também, né? Então, se nós queremos ver os nossos sonhos sendo realizados, né, e sermos aprovados, nós precisamos ser submissos também, primeiramente a Deus, que aí Deus é quem vai nos direcionar e nos dar essa vitória. Sem submissão não tem como haver, né, uma missão desenvolvida com sucesso e sermos bem-sucedidos. Bem, ainda falando na primeira divisão, gostei muito de uma frase na pregação do Senhor que foi: mesmo não podendo dar ao marido um filho para fazer perpetuar o nome, ela foi retribuída em sua submissão, recebendo o amor e o carinho de Eucana. Sim. Este amor e carinho que ela recebia do marido causava até ciúmes na segunda esposa. Exatamente. Que se gostava de zombar e tentar humilhá-la em relação àquilo. Isso. Mas ela não revidou à altura e, pelo contrário, ela recorreu a Deus e clamou a Ele, e Ele a fez mãe de 5 filhos, mais filhos do que a segunda esposa. Sim. Não é mesmo? Isso. E assim, mesmo porque assim, ela que era a mulher de Elcana, né? Então, segundo a lei ali, a lei permitia que tivesse, né, uma segunda esposa para poder ter filhos e perpetuar o nome. E é claro que muitas vezes ela é indicada, né? Era indicada ali pela própria mulher, né? Alguém para que pudesse tomar esse papel. Mas isso não quer dizer que o marido passaria a amar mais, né, a segunda esposa do que a primeira. Mas ele amava as duas. Tanto é que o texto mostra ali que até no momento de oferecer o sacrifício, oferecia pela mulher, né, a segunda mulher e os filhos, mas porção dobrada a Ana, a quem ele amava. Então, esse foi um princípio muito importante, né, que ele guardou no coração, de honrar, de amar, né, a sua esposa, e fez com que ela pudesse, né, viver uma vida assim, como ele mesmo colocava: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, ou seja, era alguém que era cuidado ali e tinha todo o prazer, né, tinha toda a alegria de poder viver em submissão, porque ela só teve benefícios para a vida dela, não houve nenhum tipo de malefício, né? Então, se houve ali a questão dela não ter filho, isso foi algo que nasceu assim, mas por aquilo que era o papel do marido, ele cumpriu. Partindo para o segundo ponto, pastor do Senhor, achei interessante porque, apesar de tudo que ela sofria, que ela passava, ela não deixou de ser uma mulher sonhadora. Só que ela não era aquela sonhadora de ficar divagando na própria mente. Ela levou os seus sonhos diante daquele que podia realizar. Levou isso em oração. O que nós podemos aprender com essa conduta, pastor? Nós temos projetos, né, para as nossas vidas, né? Homem e mulher, quando casam, tem um projeto para a sua família, para a sua vida, né? Sim. Alguns querem ter poucos filhos, outros muitos filhos, tem uns que parece que não querem ter filhos, né? Mas assim, a gente tem esse projeto. Mas nem sempre esses projetos acontecem no nosso tempo. Mas nós não devemos realmente deixar de ter essa expectativa, né, de ter sonhos, de conquistar algo, de conseguir algo. Principalmente porque temos que contar com o tempo de Deus. E Ana sabia que ela era estéril, sabia que humanamente não tinha como reverter essa situação. Mas ela tinha um desejo muito grande, né, de ser mãe. E ela continuou buscando no Senhor. Ela continuou buscando no Senhor uma resposta, né, um sinal de que Deus poderia fazer, né, reverter a situação dela e fazer com que esse sonho pudesse se tornar realidade. Então, assim, não é birra. Ana não tinha birra, não fazia birra diante de Deus. Pelo contrário, ela derramava aquilo que era o desejo, era o anseio dela. E todos nós devemos ter anseios, principalmente quando nós sonhamos com alguma coisa, né? Então, ela foi muito bem sucedida, foi uma mãe muito bem aprovada, né? Porque ela não deixou de sonhar em querer ser mãe. E nós precisamos também, né, dentro daquilo que são os nossos projetos, não deixar de sonhar. Colocar sempre diante do Senhor, sempre diante do Senhor. E é claro que no caso dela ali tinha uma rival. O texto diz que literalmente a mulher se fez rival dela e estava sempre provocando ela. E isso mexeu muito com o coração dela, e ao ponto dela buscar mais e mais o Senhor e até chorar diante de Deus para ver se Deus pudesse ali então atender, né, o pedido dela, o sonho dela. Então nós precisamos sonhar.
né? Aqueles que sonham conseguem realmente assim entender, né? Assim os planos de Deus, porque Deus vai mostrar se aquele sonho pode ser realizado ou não, mas a gente não pode realmente desistir. Mas esse sonho, como eu disse, né? Ana, ela não fez birra ao lutar por esse sonho, mas ela derramou ali o desejo dela e Deus a contemplou. E é maravilhoso o fato, partindo para a terceira divisão da pregação do Senhor, uma mulher visionária. Sim. É maravilhoso observar o quanto ela desejava um filho, mas fica muito claro no texto que ela amava mais a Deus do que seus sonhos. Quantas de nós está disposto a abrir mão de nossos sonhos para servir a Deus? Exato. Depois que Samuel nasceu, ela foi e levou de volta lá e entregou nas mãos do Senhor, deixando claro, o Senhor é mais precioso para mim do que o meu sonho. Isso é de lacrimejar os olhos, de verdade. Ela dedicou o filho dela para o ministério especial. Pode falar um pouco sobre o ministério de Samuel, dentro da história de Israel, para ver o tamanho que esse menino acabou sendo nos planos de Deus, pastor? Então, isso que é importante, né? Às vezes as pessoas querem realizar os seus sonhos para poder se alegrar ali e tal, mas os sonhos têm um fim em si mesmo. No caso de Ana, né, ela tinha um sonho muito grande de poder ter um filho. Só que ela sabia que esse filho quem ia dar era Deus. Ela não tinha condição, né, de poder gerar esse filho ali de forma natural, a não ser uma intervenção de Deus. Tanto é que o nome Samuel, do Senhor o pedi. Então, se eu pedir do Senhor, ali eu tenho que dedicar ele ao Senhor. E Ana tinha no coração dela ali que ele pudesse servir a Deus o mais próximo possível de Deus. E havia a questão ali do sacerdócio, né? Tudo aquilo que era aquela tribo, né, que era escolhida ali, separada, pessoas separadas para poder estar ministrando diante do Senhor. E Samuel teve esse grande privilégio, né, de poder ser aprovado por Deus. Esse sonho de Ana foi concretizado também. Ela teve ela visionária, porque ela queria trazer alguém ao mundo, mas que pudesse cooperar muito com aquilo que é o reino de Deus, que é o propósito de Deus. E Samuel, ele foi escolhido, né? A partir dele iniciou uma nova geração ali de sacerdotes, porque da família de Eli foi rejeitada diante de Deus. Eli, os seus dois filhos, né, que se tornariam sucessores dele, fizeram o que era mal perante o Senhor, e Deus falou, olha, eu vou cancelar, eu vou extinguir aí, né, não vai haver descendentes dele, a partir de você virá aí uma nova descendência aí de sacerdotes, sumos sacerdotes. E ele teve esse papel muito importante, né? E a história narra ali também a importância dele, porque foi através dele que Deus usou, né, para poder anunciar ao povo de Israel aquele que era o rei e que se tornou o rei símbolo do povo de Israel, que é o rei Davi. Então, ele desenvolveu ali o seu ministério, né, mas como ser humano também teve as suas falhas. Mas ele teve a oportunidade ali, né, de ter o nome dele escrito ali no hall daqueles que eram, né, grandes personagens de Israel e que também, dentro daquilo que era o projeto de Deus, foi alguém muito importante dentro daquilo que era o plano da redenção. O senhor destacou na pregação um princípio que está no texto, que Ana o devolveu ao Senhor, mas com grande alegria. Alegria. Ela entendeu que aquele menino era primeiramente do Senhor. E infelizmente tem muitas pessoas que acabam, né, se colocando, né, vai diante de Deus, Senhor, eu quero isso tal, e faz um monte de promessa. Só que na hora da promessa fica, né, ela se retém, aí não, é meu, e aí quando ela percebe que ela tem que dar, mas não dá de coração, não dá com grande alegria. Ana, ela deu com muita alegria, e ela não só entregou, devolveu, ela dava sempre o suporte. Anualmente ela vinha, ela trazia uma roupinha nova para ele, né? E aí Deus realmente fez com que ela fosse recompensada por isso também, né? Por essa disposição, essa alegria em devolver ao Senhor. Bem, pastor, a pergunta não pode faltar, de maneira alguma. Qual era a intenção do Senhor? Que resposta o Senhor espera de nós que assistimos a pregação e estamos assistindo esse vídeo? Qual é a postura e a ação para o qual o Senhor nos convida? E dentro daquilo que, né, foi a experiência, né, que nós podemos ver a experiência de Ana, nós precisamos compreender que Deus, ele está no controle de tudo, primeiramente. Então, a nossa vida tem sempre um propósito, e Deus nos chama, né, para cumprir esse propósito.
Acho que uma segunda questão é essa de nós buscarmos o Senhor, confiarmos nele e entregar a Ele tudo aquilo que é a nossa necessidade, são os nossos sonhos. Só vão ser realizados a partir do momento em que Deus, Ele realmente nos direcionar. E para isso precisamos nos submeter a Ele, né? Buscar ali a presença dEle e para que sejamos realmente aprovados. Mas a principal ideia, né, o desejo ali do meu coração em transmitir essa mensagem, Dia das Mães, mas que não é só para as mães, é justamente nosso papel como pais com relação aos nossos filhos. Nós precisamos compreender que Deus tem um plano para cada um de nós. Isso inclui a minha vida, a vida do meu cônjuge, a vida dos meus filhos. E ela vai se realizar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E nós temos que ter um cuidado muito grande para não querer inculcar, né, fazer com que os nossos filhos realizem os nossos sonhos. Talvez até sonhos frustrados que nós gostaríamos, nós queremos ver realizado na vida dos nossos filhos. E devemos compreender, como colocamos ali no final para refletir, que quando nós queremos, né, e fazemos com que os nossos filhos realizem os nossos sonhos, nós estamos privando eles de realizar aqueles que são os planos de Deus. Isso é muito grave. Isso é algo que nós precisamos parar para refletir, para que possamos desempenhar o nosso papel, né, como pais, falando aqui aos pais, de forma sábias, para que sejamos realmente, então, bem-sucedidos naquilo que é o nosso papel e não atrapalhar, né, a vida dos nossos filhos no que diz respeito ao plano de Deus sobre a vida deles. Então, essa é uma reflexão, né, que nós possamos ter, principalmente, vivemos, né, o mês de maio, que é considerado o mês da família, então que nós possamos ter essa reflexão e valorizar um pouquinho mais a nossa família e saber direcionar os nossos filhos, porque eles são de Deus, eles precisam cumprir os planos de Deus. Muito obrigado, pastor, por mais uma participação na nossa prosa. Quanto a você, obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo dedicado até este momento no vídeo. Deus te abençoe grandemente e fica o nosso convite. Caso você more em Campo Grande ou perto, ou venha fazer uma visita nessa cidade, você é convidado para vir adorar a Deus conosco no endereço que está aparecendo na sua tela. Venha adorar a Deus conosco. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a você e todos aqueles que você ama. Tchau.